Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Olá! Dando sequência ao nosso debate do podcast Health da MIT Technology Review Brasil sobre transformação digital na saúde, iremos agora expor os principais desafios, mas também propor soluções para a discussão sobre interoperabilidade de dados no Brasil. Temos hoje a Tereza Saqueda, diretora de saúde da InterSystems, e a Isadora Campos, conselheira e consultora na área de saúde. Primeira pergunta, em 2022 foi feito um levantamento qualitativo do grupo de trabalho da Comissão de Saúde do IBGC. Conte um pouquinho sobre esse trabalho, quais foram os principais desafios mapeados nesse modelo em curso no Brasil. Isadora, você estava desde o início, né? Eu acabei entrando mais tardiamente, eu sou membro da Comissão de Saúde a partir de 2023. Acho que você podia contar para a gente como é que foi esse processo desde o início, como surgiu a ideia, falar quem são os membros, além de nós duas desse grupo de trabalho. Tá ótimo. Bom, eu preciso só dar um passo para trás aqui para falar sobre o que é esse grupo de trabalho, né? O IBGC, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um órgão que se propõe a estudar a governança corporativa no Brasil, a divulgar as melhores práticas sobre governança no Brasil. E o IBGC tem algumas comissões temáticas que tratam de assuntos transversais à governança. No caso da saúde, porque é um setor bastante específico, existe uma comissão temática que estuda o setor especificamente. Dentro dessa comissão, a gente trata de assuntos que são relevantes para o setor, que são importantes para o setor, são assuntos quentes, e a gente tem ali representantes do setor como um todo. Em 2022, o que a gente viu é que um assunto relacionado à governança, que seria um assunto bastante importante para a saúde, é justamente a governança de dados. E aí, um grupo de pessoas resolve estudar dentro da comissão de saúde, mas apartado, né, em horas não da comissão, a gente resolve estudar, então, o tema governança de dados, e aí a gente começa a explorar um pouco o tema governança de dados mesmo, que depois chega, então, na interoperabilidade. Quem traz esse tema é a coordenadora do grupo de trabalho, que é a Ana Lin. Ela é uma pessoa que tem uma história em tecnologia e trabalhou na saúde também. Ela propõe esse tema e algumas pessoas se interessam por ele. Então, Eliana Herzog, eu, Isadora, Paulo Cardoso, Ricardo Lamenza e, mais recentemente, Tereza Saqueta, a gente compõe esse grupo de trabalho. E quais foram os desafios aí que vocês conseguiram mapear nesse trabalho todo? A gente, quando fala sobre governança de dados, num primeiro momento a gente queria entender do que se trata. O que é governança de dados? Para que serve? Quem já pratica? Quem não pratica? O que se faz? E a gente foi estudar o que se faz em governança de dados no mundo todo. Então, não só aqui no Brasil, mas existe algum governo que já implementou a governança de dados para a saúde pública? Existe iniciativa privada? Então, a gente começou a mapear um pouco esse assunto no mundo e traz aqui para o Brasil. Aí vai entender um pouco daquilo que já se fez sobre governança de dados em outros setores, né? O que já se fez no movimento do Open Health, o que está sendo feito no Open Insurance. A gente vai entender um pouquinho como é que está esse assunto para, então, poder produzir o nosso material. Então, começou sem a gente ter um rumo muito claro, e isso foi se dando ao longo do trabalho, a partir daquilo que a gente foi aprendendo com a nossa investigação. E nesse contexto, acho que é interessante mencionar o estudo de caso lá da Dinamarca, né, que se destaca muito. A gente sabe que nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, isso está muito avançado, assim como em outros países da Europa, mas, em particular, o caso da Dinamarca é muito interessante, que foi escrito mais em detalhes. E também esse aprendizado com o Open Banking, com Open Finance, Open Insurance, como a Isadora colocou, serve para a gente como um balizador, né? Que aprendizado a gente pode tirar, apesar, né, das diferenças que a gente sabe que são várias, né,
entre o setor financeiro e o setor de saúde, né? O que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui sobre a variedade, a complexidade dos dados de saúde, que são muito diferentes do setor financeiro, que, na verdade, eu até recentemente fui corrigida. No setor financeiro não é só transação, mas a base é transação, é dinheiro daqui e vai transferido para lá. Na saúde não é bem esse o contexto, não é tanto isso que a gente busca, né? A gente busca trocar os dados para que esses dados acompanhem o paciente, né, ou o cidadão em toda a sua jornada de saúde. Eu acho que esse é uma... E muitas vezes um dado que no começo da vida ele influencia a sua saúde ao longo da sua vida. Então, diferente do mercado financeiro, onde são transações que é começo, meio e fim, né? momentâneo, você tem um contínuo, né, de informações que vão afetar o paciente, nesse caso, ao longo da vida.